E aí, beleza? Bom, na aula anterior a gente falou sobre o Spark Cision e agora a gente vai utilizar ele para começar a fazer a leitura de arquivos. Para essa aula, lá na página do aluno, eu deixei esse notebook para você iniciar aqui dentro do Colab. Então, preciso que você faça o upload para utilizar aqui, e também tem dois arquivos, um CSV e um arquivo TXT, que a gente vai utilizar durante a aula. Então, bora lá. Eu já iniciei aqui a execução da nossa instalação do Spark, e aqui eu vou começar a fazer a criação do Spark Cision. Se a gente rever aqui dentro da nossa arquitetura que foi mostrada na aula anterior, a gente tem o Spark Cision, e a partir da criação da variável de sessão que a gente nomeia como Spark, a gente tem uma classe chamada read, e dentro dela a gente tem alguns métodos que são responsáveis pela leitura. E voltando aqui para o nosso notebook, eu vou mostrar como que a gente pode inicializar fazendo a leitura de arquivos CSV. Então, para começar aqui a aula, a primeira coisa que eu vou fazer é importar o Spark Cision e instanciar a variável Spark. Então, para isso eu vou fazer aqui from PySpark.sql import Spark Cision. Aí vou fazer aqui Spark Cision. Se a gente der um dir aqui dentro do Spark Cision, a gente vai ver que existe um atributo chamado builder. Então aqui está o builder. A gente pode utilizar aqui .builder. Se executar de novo, a gente vai ver que vai listar alguns outros atributos, e um deles é o método getOrCreate. Então vou colocar aqui .getOrCreate. Vou tirar aqui o dir, e quando eu faço parênteses aqui e a variável Spark recebe isso aqui, a variável Spark ela está armazenando a seção do Spark Cision. E essa variável Spark ela é nosso ponto de entrada para começar a conexão aqui com o cluster e também a gente fazer a leitura dos dados. Então vou executar aqui. Beleza, a gente executou aqui, então construiu a variável chamada Spark, que ela contém o Spark Cision. Se a gente der um type, então eu vou mostrar aqui type Spark e executar, a gente vai ver que essa variável armazena um objeto de Spark Cision. E se eu listar com dir os atributos dela, a gente vai começar a ver como que funciona aquele diagrama aqui da arquitetura do Spark, né? Então, aqui dentro dessa variável, a gente tem aqui dentro um atributo chamado read. E esse atributo read, ele é esse mesmo aqui que a gente vê dentro do nosso diagrama, e dentro dele a gente tem os métodos de leitura de CSV, parquet, tabela e alguns outros que eu vou mostrar durante o treinamento. Então eu vou pegar aqui essa classe que está lá dentro, né, esse atributo que está dentro do Spark, para a gente acessar os métodos que são métodos de leitura aqui disponíveis pelo Spark Cision. E se a gente listar de novo aqui, utilizando o dir, você vai ver que dentro dos atributos a gente tem aqui CSV, format, JDBC, JSON e inúmeros outros que são formas da gente fazer a leitura utilizando aqui a nossa variável de ambiente. Então, a partir aqui da nossa variável Spark, a gente consegue utilizar várias formas aí para criar data frames. Então, o método que eu vou abordar durante essa aula vai ser o método CSV. Então, se a gente ver aqui através do help, ele vai mostrar a documentação, e o método CSV ele é um método que retorna um data frame para a variável. Então, aqui a gente vê, ele carrega um arquivo CSV e retorna o resultado de uma classe de data frame. O que isso significa? Isso significa que quando a gente utilizar esse conjunto aqui,
e atribuir isso para dentro de uma variável, essa variável que vai receber a informação, ela vai armazenar dentro dela um objeto DataFrame. E dentro do DataFrame, isso vai disponibilizar os métodos que são de transformação, os métodos que são de ação, que seguem aqui nesse diagrama. Então, vamos ver como que isso funciona aqui na prática. Então, a gente tem aqui o Spark, que é nosso ponto de entrada. A gente acessou lá o atributo read e acessou aqui o método CSV. Se a gente ver aqui na documentação, o método CSV ele tem alguns atributos que a gente pode passar de parâmetro, né? E um deles é o path. Mas para a gente utilizar esse parâmetro de path, que é aonde o arquivo está, a gente vai precisar carregar aqui dentro do nosso Google Colab o arquivo que eu disponibilizei lá na área do aluno. Ok? Bom, para fazer o upload, para a gente utilizar lá no Google Colab, você precisa vir aqui em Arquivos, clicar aqui nesses dois pontinhos para subir um nível na hierarquia das pastas. E aqui em MNT, eu costumo colocar os arquivos. Então a gente vai criar uma pasta aqui, chamado Dados. E dentro dessa pasta chamada Dados, a gente vai fazer aqui o upload. E você vai selecionar os dois arquivos que foram feitos o download lá dentro da área do aluno. Bom, aqui eu fiz o upload dos dois arquivos. Então a gente tem esse primeiro que é o clientes.csv e o segundo aqui que é o endereço.txt. Esse método CSV, a gente consegue ler tanto o arquivo texto, quanto também os arquivos CSV. Então, vou mostrar aqui como que a gente faz a utilização. Vou pegar aqui esse código e vou levar para a célula de baixo. Então, aqui dentro desse método CSV, a gente tem o nosso primeiro argumento que é bastante utilizado, que é o argumento path. E nesse argumento, a gente precisa passar o endereço aonde está o caminho. E para isso, o caminho do arquivo. Então, para isso, você clica aqui nos três pontinhos, clica aqui em copiar caminho e coloca aqui dentro. Então, a gente tem aqui MNT, dados, clientes. Quando a gente executar atribuindo isso daqui para dentro de uma variável, ele vai retornar para a gente um objeto de DataFrame e vai ser armazenado dentro dessa variável. Então a gente faz aqui df recebe a spark.read.csv. Então o retorno disso daqui que está na área de seleção, ele é um DataFrame e ele vai ser atribuído em formato de objeto aqui para o nosso df. Então, se a gente executar aqui, então a gente atribuiu para dentro dessa variável chamado df um DataFrame. Então a gente consegue ver aqui, ó, type df. Então você vai ver que o tipo de objeto que armazena aqui dentro é um objeto de DataFrame. E dentro desse objeto a gente tem os métodos de DataFrame, mas isso vai ser abordado nos próximos capítulos do nosso treinamento. E nesse momento a gente vai ver um pouquinho sobre aqui a leitura do CSV. Para a gente visualizar as informações que a gente armazenou dentro desse objeto que foi atribuído para a variável df, a gente vai ver aqui nosso diagrama. Então, depois que a gente faz a criação utilizando aqui o atributo read e também o método CSV, a gente tem um DataFrame. E o DataFrame ele tem alguns métodos que são métodos de ação, e um deles é o .show, que retorna para a gente no terminal o resultado do DataFrame. Então, para a gente visualizar o que a gente tem dentro do df, a gente vai fazer aqui df.show e executar. Então, aqui a gente consegue ver que foi feita a leitura do DataFrame, porém, não foi feito correto, porque existe aqui, ó, todas as informações onde elas deveriam ser colunas, elas foram feito a atribuição para uma coluna única. Isso daqui se dá porque o nosso separador não foi passado. Então, um dos parâmetros que a gente também pode utilizar aqui na construção do DataFrame CSV é o parâmetro CEP.
e o parâmetro sep ele recebe como argumento uma string de qual que é o tipo de separador do arquivo. No caso, a gente está utilizando nesse arquivo o ponto e vírgula. Então, se a gente executar novamente aqui e realizar a atribuição de novo aqui para o nosso DataFrame e rodar o ponto show, você consegue ver que agora ele fez a tabulação corretamente, então ele entendeu aonde são delimitadas as colunas e realizar a separação. Só que se a gente observar esse arquivo, a nossa primeira linha aqui, ela está com as informações que deveriam estar do nome das colunas. Então, a gente consegue trazer elas para ser o nome das nossas colunas do DataFrame, utilizando um outro parâmetro, que é o header. E nesse parâmetro chamado header, a gente passa um valor booleano, então de true ou false, se ele vai considerar a primeira linha como nome de coluna. Então, vamos lá. Header recebe a true, só que em string. E aí eu vou executar. Quando eu der um ponto show aqui novamente, repara que a primeira linha, onde ele continha as informações do nome da coluna, ela passou a ser o nome das colunas do DataFrame, e a gente consegue ver a estrutura que tem esse DataFrame aqui, que a gente armazenou na variável df. A gente consegue ver a estrutura dela utilizando outro método que também está aqui dentro desses métodos, que são métodos de ação, chamado printSchema. Então, aqui a gente vai trocar de ponto show para ponto printSchema. Esses dois métodos que a gente está utilizando de DataFrame, se você quiser ver a documentação, você pode ver aqui através do help, então printSchema. E quando você executar, você vai ver exatamente. Esses dois métodos são um método de ação, então ele chama a execução lá do Spark. E são dois métodos que mostram no terminal informações a respeito do DataFrame. Então aqui ele mostra que o printSchema é um método que printa, né, o esquema num formato de árvore. Então a gente consegue utilizar ele aqui, def.printSchema, abre e fecha parênteses. Aqui a hora que eu executar a gente vai ver. Então a gente tem aqui o nosso cliente ID, que é um dos campos que está dentro desse DataFrame chamado cliente, e o tipo de dados dele é string. Como default, o Spark ele define que todas as informações, quando elas são lidas do DataFrame, se a gente não passar um esquema, ela é inferido tudo como string. Então, para a gente fazer com que o Spark autodetecte qual que é o tipo do campo, a gente vai utilizar outro parâmetro que tem dentro desse método CSV, que é o inferSchema. Então, eu vou passar aqui inferSchema. E o inferSchema, assim como o método header, ele recebe um booleano. Então, no caso, eu estou passando true porque eu quero que ele veja qual que é o tipo de dados e faça a inferência aqui do esquema automaticamente. Então, vou executar novamente. E quando a gente executar aqui o printSchema, a gente consegue notar que os campos onde são inteiro, ele fez a conversão. Os campos que são double e assim por diante, ele também realizou a conversão do tipo de dados. E a gente conseguiu obter o esquema ali com os tipos de dados automaticamente. Então, aqui para contextualizar certinho, então a gente criou um DataFrame e armazenou ele dentro da nossa variável df. E essa variável df, ela armazena toda essa configuração aqui, que o retorno dela é um DataFrame. Então, se a gente fazer um dir df, a gente consegue ver que dentro dele existem vários atributos que são métodos e algum deles são algumas classes que são disponíveis para a gente utilizar. Então, aqui dentro, depois que a gente tem o DataFrame, a gente tem os métodos de transformação e o método de ação. Eu vou disponibilizar aqui na célula abaixo dois métodos de ação, que é o printSchema e o show, e vou mostrar a documentação deles. Então, df.show,
tiro aqui os parênteses e coloco lá para a gente ver no help. Quando eu executar, ele vai mostrar que ele é um método no DataFrame, e esse método ele mostra para a gente, ele printa as primeiras N colunas no console. Então ele não tem um retorno que é atribuído para a variável. Então durante o dia a dia, toma muito cuidado em fazer isso daqui, df1. Vou fazer df1 para não sujar o nosso DataFrame que a gente tem. Recebe df.show. Se você fizer isso daqui, quando você printar df1, vou colocar aqui num print, ele vai mostrar que existe, vou só tirar aqui a atribuição e vou mostrar a variável agora. Ele vai trazer que essa variável df1, ela recebeu um none. Isso significa que esse método ele não teve um retorno, porque ele é um método que exibe aqui no console, tá? E também a gente tem o nosso método printSchema, que ele é igual. Ele não tem um retorno, que é utilizável para a gente usar na variável. Então, se você também atribuir ele para dentro de uma variável, o retorno dele vai ser none, tá? Então, aqui a gente tem os dois métodos de ação de dentro de um DataFrame. Durante o treinamento, eu vou abordar alguns outros, principalmente de escrita, nas próximas aulas. Mas é bastante importante a gente saber que esses dois métodos, show e printSchema, é essencial para o nosso dia, porque você precisa visualizar os dados e também saber como que tá as colunas dele. Então, a gente fez aqui a leitura do nosso primeiro DataFrame, e eu vou fazer a leitura do nosso segundo arquivo também utilizando o método CSV. Então, eu vou fazer df endereço recebe a spark.read.csv, vou abrir e fechar parênteses. Primeira coisa que eu vou passar para ele é o path, então vou pegar aqui o caminho onde está esse arquivo e vou colocar aqui para dentro. E vou dar um df endereço.show e exibir aqui. Então a gente vê aqui que o separador dele é o pipe, então a gente pode utilizar aqui o atributo cep recebe ao pipe. Então a gente passou aqui pro parâmetro cep, a gente passou uma string com o valor pipe. E aqui eu já percebi também que a gente vai precisar utilizar o header, tá? Então, eu vou utilizar aqui o header igual a true e executar. Então, aqui a gente conseguiu fazer a leitura e tem dentro desse DataFrame df endereço as informações que a gente conseguiu fazer de leitura de um arquivo TXT. Então, o método CSV a gente vai utilizar toda vez que a gente tiver um arquivo TXT ou um arquivo CSV. E esses daqui são os principais parâmetros que são utilizados na leitura das informações. Então, é o diretório para a gente informar para o Spark aonde está o arquivo que a gente vai realizar a leitura, o separador para a gente informar o que delimita uma coluna da outra, o header para informar se a primeira linha vai ser o cabeçalho ou não, e o inferSchema caso você queira definir de forma automática os tipos de dados. E nessa aula é só isso e até a próxima. Valeu!